Olá, seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um bate-papo com a Nutri. Hoje vamos falar como formar hábitos. Muitas pessoas me mandam perguntas aqui. Como que eu troco o doce? Como é que eu paro de ficar comendo doce depois do almoço? Como é que eu faço para parar o café? Dentre muitas outras coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite, Bruno, José, Carla. Áudio tá show? E hoje, no bate-papo com a Nutri, eu convidei a minha amiga, neuropsicóloga, psicóloga e neuropsicóloga, Carol, faz mentoria comigo, junto com as meninas. A gente tem um grupo super legal. E ela que vai falar pra gente como é que funciona isso daqui para eu formar novos hábitos, para eu lidar com os meus hábitos antigos também, né? Então, ó, já aproveita o aviãozinho aqui do lado, manda pro colega, pro familiar, para quem você desejar aí, que precisa adquirir novos hábitos para que a gente tenha saúde. Vou convidar a Carol, enquanto eu convido ela, vocês convidam aí o pessoal também, tá bom? Para participar da live. Vamos lá. Percebiva, psicologia. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai começar a conversar com a Carol e aí depois eu abro a pergunta para vocês, tá bom? Olá, Olá, Carol! tudo bem? Seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite! Boa noite. Tá conseguindo me ver bem aqui? Sim! Tá. Tô também, tá linda com essa blusa, essa cor. Obrigada. Tudo bem com Tá no vocês, atendimento, né? Geise? Tudo jóia. Tô te ouvindo bem, o pessoal tá ouvindo bem a gente. É, vai avisando, porque a minha internet às vezes dá uma travada. Ah, Então, se de repente começar a ficar muito ruim a conexão também, vai avisando aí que eu coloco no 5G, a gente vai dando um jeito aqui. Mas eu tomara que acho fique que tudo tá certo. geral. Tem hora que dá certo pelo Wi-Fi. Ontem também eu passei um sufoco aqui no atendimento online, enquanto eu tava só no online. E aí tava dando umas rateadas aqui no atendimento. Mas faz parte, né, gente, do mundo digital. Tá longe do Sim, nosso alcance. sim. Então, já deu aí uns minutinhos. Eu falei pro pessoal ir convidando pra live, né? Os amigos, familiares, todo mundo aqui pra ver algo que incomoda muito, Carol. Tô vendo que tem vários pacientes, colegas, nutris te acompanhando, que é um assunto que nos interessa muito também nesse Leide. Galera aqui, bacana. Bem, como a gente está fazendo collab, acho que tanto vale eu me apresentar como você se apresentar, né? Porque estamos trocando perfis aí, o público. Bem, e os que estão chegando no meu perfil novo, eu vi que chegou muita gente nova no perfil. Eu sou nutricionista há 12 anos, sou apaixonada em nutrir vidas, em cuidar da saúde. E penso sempre que uma equipe multidisciplinar é que faz o nosso trabalho acontecer. E, infelizmente, a gente não consegue estudar tudo e nem deve. Então, a gente pede ajuda para os amigos, né? Porque eu não sei viver sem psicólogo mais na minha equipe, pelo Sim. amor de Deus. Todo mundo deveria participar, né? Em algum momento da vida, ter um psicólogo para chamar de seu, assim como um nutricionista. Então, eu vou te pedir para também se apresentar e falar um pouquinho do que você faz. Então, eu sou a Carol, para quem é do perfil da Shirley, né? Eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Algumas pessoas ainda não sabem, né, o que o neuropsicólogo faz, mas basicamente é uma especialidade dentro da psicologia que vai focar mais na parte neurológica, ou seja, vai falar um pouquinho mais sobre a cognição. E aí, o que que é cognição? É toda a parte de humor, de personalidade, de memória, de função executiva. Então, hoje na clínica, Shirley, eu recebo muita queixa de dificuldade, né, em relação à procrastinação, em relação à dificuldade de implementação de hábito, essa parte também da alteração de humor, e isso tem tudo a ver, né, com a nossa cognição. Então, o neuropsicólogo ele se especializa mais no estudo do cérebro, né, e do funcionamento dele, não só das emoções e Ah, não só da parte. gente, aproveita, Carol, e hoje para a gente saber como é que o nosso cérebro funciona e a gente, enfim, colocar aqueles hábitos para iniciar, né, ou trocar. Então, aproveita para mandar as perguntas aqui, eu vou ficar de olho.
Carol, então aproveitando que você é especialista no cérebro, que é um órgão incrível, Sim, que está muito conectado com o intestino, por isso nós estamos aqui, cognitivo, função, né? Essa questão dos transtornos psicológicos, psiquiátricos, enfim, tudo isso também tem um fundo na alimentação, e o intestino está ali, ó, juntinho, trabalhando. Então, hoje eu vou deixar a Carol mais nessa questão mais psicóloga, né, e neuropsicólogo, que é a sua especialidade, se for o caso, no outro momento a Nutri traz um pouquinho mais da alimentação. Porque o que eu queria que você colocasse aqui para nossa audiência, para mim e para a sua. Como que forma um hábito? sim. Acho que a gente sai por essa base aí, né? Se ela descobrir como o meu cérebro funciona, me avisa, que nem eu sei. Eu só vou colocar o tema da live aqui, Shirley, e vou deixar Pode fixado. colocar. Ah, na verdade, eu acho que você tem que fixar, Ah, é, que eu não deixa eu ver se eu consigo. lembro. Clica em cima, né? Isso, e daí tenta fixar, porque daí quem for entrando já vai sabendo do que a gente está falando. O Everson até mandou aqui, ó. Se ela descobrir como o meu cérebro. Everson, isso aí é uma dificuldade que todos nós temos, mas conforme você entende mais sobre o funcionamento dele, melhor fica a tua adaptação a novos hábitos, a rotinas novas que você gostaria de criar. Não é que uma pessoa é igual a outra, mas a gente consegue compreender como é que ele funciona, né, através dos estudos que a gente tem, de pesquisa, né? Então fica na live que se você não souber como o seu cérebro funciona, você pelo menos vai ter uma noção, tá? Pelo menos pensando aí na parte de hábito, né? Bom, então você fez a pergunta, eu vou tentar responder. Actually, ele se dá em 3 etapas. Isso é qualquer hábito, tá? Seja ele bom ou seja ele ruim. Então, inicialmente, a gente vai ter uma deixa, né? Que é uma situação ali que a gente vai pegar e a gente vai tornar aquele processo automático, né? Que é a primeira etapa. A segunda etapa é a rotina, é a repetição desse hábito. Então, por exemplo, eu comecei a comer um chocolate porque ele me dá prazer, que aí a gente já está na terceira etapa. Então, a etapa é a deixa, a rotina e aquela busca de prazer, aquela recompensa que a gente acaba adquirindo. Então, eu vou Uhum. usar aqui, né, a questão do chocolate. A gente acaba se acostumando a almoçar e depois ir lá e comer um chocolatinho ou tomar um cafezinho. Tem gente que consome muito café também. Então, o que acontece? A gente tem uma deixa, a gente começa a fazer isso todos os dias e a gente tem aquela recompensa, que é aquela sensação boa, né, mais momentânea que a gente tem quando a gente consome esse tipo de alimento. Então, quando a Uhum. gente se dá por conta, esse processo já entrou como automático no nosso comportamento. E aí é que fica difícil de modificar, né? Uhum. E também a gente pode aplicar essa dificuldade quando a gente quer implementar hábitos novos, né? Então, como é Eu que acho eu que vou você conseguir? colocou como dificuldade de manter rotinas, né? Exato. Ah, hoje um docinho, aí amanhã um brigadeiro, um chocolate, mas é o doce. O estímulo ali tá o mesmo. Esse é um hábito que os meus pacientes reclamam muito. Como que eu faço para parar de comer doce depois do almoço, ou cafezinho depois do almoço? Que é o que você falou, a gente primeiro tem que saber entender como é que ele se formou, para daí a gente poder, né, fazer modificação. Na Então, verdade, muitas, incluir novos hábitos, né? sim. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade e a gente não consegue nem perceber se é uma questão fisiológica ou se é uma questão comportamental. Porque às vezes o paciente chega para você, você vai pedir ali um monte de exame para ele, e você vai conseguir detectar, pera lá, né? Tem alguma coisa aqui que não tá legal, que tá gerando em você esse apetite maior aí por doce, né, carboidrato. Então, muitas vezes, biologicamente falando, a gente também consegue encontrar o motivo dessa vontade tão grande que a gente Se tem. tiver com Mas, falta de B6, magnésio, cromo, né? A própria anemia, que a gente vê muito, que as pessoas estão muito subnutridas, com excesso de peso e subnutridas. Então, isso também, de novo, gente, intestino, a microbiota toda bagunçada. Então, é um negócio enlouquecedor a vontade de comer doce. Não é falta de vergonha na cara, não é, às vezes, a questão de comportamento, porque o seu organismo está com todo modificado e a gente precisa resgatar esses nutrientes e ajustar esses bichinhos do bem que a gente tem ali no intestino, porque elas pedem enlouquecedor, sabe, de uma forma assim
larica, que o pessoal chama, né? Que eu fico com a vontade que se eu não comer, eu fico desesperada. Aí vem ansiedade, que aí casa com a sua área, né? A pessoa tá com muita ansiedade, tá com um comportamento depressivo, e às vezes é biológico, fisiológico junto com o comportamento. Por isso o olhar multidisciplinar. Não adianta eu querer falar que só eu vou resolver tudo, não vou. Se a Carol não entrar e perceber se tem essa questão do comportamento e a gente trocar ideia, a gente ali ajustar a parte biológica e fisiológica, aí sim a gente começa a ajudar de verdade o paciente. Sim, exatamente. Não dá para dividir, né? Então, eu tenho o costume, assim, quando o paciente vem para mim e ele tem essa queixa, a primeira questão é já pedir para ele fazer um check-up ali e verificar, né, se o corpo dele está bem nutrido ou não. Porque senão eu vou tentar implementar hábitos saudáveis com ele e ele só vai se frustrar, por quê? Porque ele vai ter aquela sensação, poxa, eu que tô de corpo mole, eu que tenho preguiça. E muitas vezes não é, né? Muitas vezes está relacionado com essa questão biológica. Por isso que, né, tem que ter essa relação multidisciplinar, como a Shirley falou. Mas aí pensando então, né, eu expliquei aqui para vocês como é que a gente forma um hábito. Então, é a deixa, a rotina e a recompensa, né? Então, é importante que vocês tenham esses 3 passos aí na cabeça de vocês. Primeiro, para desfazer um hábito que é ruim. E depois, para conseguir implementar um hábito que é bom. E aí, pensando em hábito saudável, a gente sabe que a recompensa, ela não é tão imediata quanto comer um doce. Uhum. Então, assim, se eu tento implementar com vocês a questão de ir para academia, a gente sabe que no primeiro dia, no segundo dia, a gente vai ficar cheio de dor no corpo, não vai ser nem não vai ter nenhuma recompensa, muito pelo contrário. A gente só vai ter ali, né, uma sensação de dor, uma sensação ruim. E aí, como é que eu implemento? Então, como é que eu continuo com esse hábito? É insistindo, né? É entendendo que a recompensa não vai vir agora, mas que ela vai ser a longo prazo. E aí eu preciso lembrar também da segunda etapa, que é a rotina. Então, quanto mais repetir esse comportamento, mais ele se fixar ali, né, na minha memória e no meu dia a dia. Deu uma Tá, travadinha o teu vídeo para mim, deu você uma tá me vendo travadinha. bem? Tá dando uma embaçadinha e travou um pouquinho na hora que você falou da repetição do hábito, mas deu para entender que é a repetição. E aí eu te faço uma pergunta se é mito ou verdade. 14 dias, 15 dias, 21 dias, 30 dias, isso depende de quem? O que que a ciência diz sobre isso? A gente não tem, infelizmente, um número específico para isso, Shirley. O que a gente tem de estudos sobre isso é que uma pessoa que é naturalmente disciplinada, ela vai levar menos tempo para implementar um hábito. Agora, uma pessoa que não tem disciplina com quase nada, que tem muita dificuldade com rotina, para ela isso vai ser muito mais difícil. Mas a gente não consegue chegar hoje em um número específico, né? Uhum. Tem um livro que coloca, eu acho que é O Poder do Hábito. Aliás, é muito bom esse livro, recomendo. Ótimo, Mas ele tenho ele aqui. coloca lá no livro que são 21 dias. Mas não é, tá? A gente não tem comprovação científica para isso. Mas mesmo, né, com esse adendo, eu ainda assim recomendo a leitura para entender um pouquinho ali da organização da rotina. Então, não, né? Não teria um tempo específico e é muito variável, assim, de pessoa para pessoa mesmo. E já aproveitando essa pergunta, e eu vi que o Everson colocou, eu tenho essa dificuldade de como conseguir fazer com que você consiga repetir a rotina, ainda que ela não esteja sendo prazerosa para você. Eu acho que a dificuldade das pessoas está um pouquinho antes, no planejamento, que eu sei que você é boa para falar sobre isso. Não sei se eu estou Sim, enganada, mas é essa sensação que eu tenho no consultório. sim, sim. Quando a gente fala, né, nessa implementação, eu acho que uma palavrinha que vem aqui, que é uma palavra-chave também, que as pessoas costumam a confundir muito, é a questão da motivação. Então, às vezes a gente acha que para a gente ter uma rotina legal, para a gente ser saudável, a gente vai ter que estar motivado o tempo todo. Ou seja, eu quero ir para academia todos os dias, eu quero comer saudável todos os dias. Mentira, gente. O hambúrguer, uma batata frita é muito bom. Ficar em casa no sofá vendo Netflix também é muito maravilhoso. Então, assim, a motivação, ela é uma parcela muito pequena na criação do hábito. A gente vai ter que ter ela o mínimo possível, mas ela não é a parte mais importante quando a gente fala em planejamento, rotina, né, e modificação de hábito.
Então, assim, a gente vai ter que se motivar um pouquinho para sair do lugar, para sair ali daquela zona de conforto e falar, não, né? Eu acabei de sair aqui da consulta com a Shirley, eu vi que os meus exames estão todos bagaçados, que tá tudo ruim, eu vou ter que dar um jeito nessa minha vida, né? Então, eu acho que isso É um ajuda muitas vezes, né? motivo para agir, né, Carol? Que as pessoas confundem Exato. muito com isso, muito emocional, não é? Você tem um motivo para agir. Que seja os exames alterados, que você quer entrar na roupa que você quer envelhecer bem. Cada um tem seu motivo e cada um tem seu motivo válido. Tem pessoas Exato. O que vão grande. enxergar isso no longo prazo. Tem pessoas que vão querer isso pro próximo verão. É um Exato, com motivo. certeza. O Everson colocou ali, ó. Eu prefiro a motivação. Everson, eu digo para você que isso é uma furada. Por quê? Porque a motivação, ela é como todos os outros sentimentos que a gente tem. Então, na mesma hora que a gente tá triste, a gente também tá feliz. Daqui a pouco, né, a gente tá ansioso, daqui a pouco a ansiedade passa. Então, a motivação nada mais é do que um sentimento. Ou seja, eu vou estar motivado agora para ir para academia, mas amanhã não vou conseguir estar motivado para ir para academia. Por isso que entra a parte do planejamento, né? Que é a parte ali da gente pegar um papel e uma caneta, a gente anotar os horários que a gente quer estipular para fazer cada uma das rotinas que a gente pretende ter, né, dentro de um hábito que é saudável. Então, assim, para mim o que mais funciona, gente, é papel e caneta. Eu sei que tem milhares de aplicativos, eu sei que tem agendas, né, cheia de abas, cheia de coisas. Eu sei que tem gente que usa 10 tipos de agendas diferentes, mas a minha sugestão é ir para o simples. Pegar papel e caneta. Ó, o Everson, planejamento já me lasca. Mas é assim, é pegar papel e caneta e colocar ali minimamente, né, um pouquinho dos horários e entendendo que o teu cérebro ele vai ser muito mais efetivo através desse planejamento. Porque você querendo ou não, ele vai entrar num processo de automatização. Por quê? Porque ele é muito inteligente. O nosso cérebro quer poupar energia. Então, assim, por que que ele cria esse automatismo? Porque senão, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente ia ter que ficar decidindo muita coisa. E aí a nossa cabeça ia ter que ter uma caixa aqui muito grande para suportar um órgão, né, que fizesse todo esse processo. Então, pensando que o nosso cérebro vai querer poupar energia, é que ele entra nesse automatismo. Então, se eu tenho um planejamento e eu sigo aquela rotina sempre, eu não vou ter que ficar, hoje eu vou para academia, hoje eu como saudável. Não, só vou seguir o fluxo, tá? Então, acho que esse é o pulo do gato para quando a gente fala de implementação de hábito saudável. Mas as pessoas acabam fazendo. A gente não tem o hábito de levantar, tomar banho, vestir roupa, escovar os dentes. Você acha que a gente aprendeu, sempre foi assim? Não, porque tá no automático hoje. E aí com a Exato. alimentação é do mesmo jeito, com sono é do mesmo jeito, com a atividade física, né? Com o nosso planejamento financeiro, tudo, se a gente for prestar atenção, a gente vai criando rotinas, né? Roteiros e rotinas, para que a gente consiga executar alguma coisa. E quem tem a rotina muito bagunçada, a vida muito bagunçada, eu sei que assim, tem pessoas que são empreendedoras, são empresárias, são pessoas às vezes que hoje tá aqui, amanhã tá do outro lado do mundo, muda o ambiente. Por isso que nada é igual para ninguém. Mas minimamente, tá? Eu vou dormir mais ou menos tal hora, eu vou acordar mais ou menos tal hora, eu tenho tal hora para trabalhar, de tal hora, tal hora. Não precisa assim, porque eu vejo que os extremos e que adoecem as pessoas. Ou eu faço dieta 100% ou eu não faço nada. Ou eu treino ou eu não treino. Ou é bom ou é ruim. E na verdade, o caminho do meio, de forma constante, é que vai fazendo essas pequenas mudanças. E aí vem a recompensa. Ah, já consegui até aqui? Opa, então vou querer fazer evolução. Né? Tanto que aqui no consultório, o que a gente vê? Eu venho para emagrecer. E aí eu consegui emagrecer, eu consegui atingir a minha meta. Agora eu quero definir, porque essa dopamina vai sendo liberada, você vai gostando mais as recompensas, né? Vai gostando da energia que você tem ao longo do dia, já não tem mais tanta dor, já não tem tanto cansaço, a dor de cabeça sumiu, o intestino funcionou. Então o seu corpo ele vai percebendo inúmeros benefícios, ele vai te pedindo um pouco mais disso. E é o que a Carol bem colocou, tanto por bom quanto por ruim. E aí, algo que ela colocou aqui no livro, inclusive, fala, né? Acho que não é bom a gente ficar sentado na frente da televisão, né? Aqui no celular. O celular, É bom. a Carol falou, tem inúmeras agendas digitais, mas quando a gente pega, ó,
motricidade, né, Carol, que chama? Estou dando um outro caminho. É diferente eu pegar um livro e ler do que eu pegar um tablet e ler. São Sim, estímulos diferentes. sim. Então a gente tem esses diversos estímulos e o celular, gente, é um roubador de tempo assim enorme. Que tu vai entrar na agenda, aí apitou o WhatsApp, aí apitou o Instagram, aí não sei o que. Quando você vê, você ficou mal no celular, você não sabe nem o que você fez. E você Sim. poderia ter ficado 1 minuto, 2 minutos ali anotando, fazendo minimamente um planejamento em blocos, Sim. mínimo que eu vejo, Carol, também, que as pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu vou mudar, vou malhar, vou dormir melhor, vou fazer alimentação, tudo, sabe? E aí não dá conta, porque as metas são muito inatingíveis. Sim. Eu preciso perder 30 quilos. Foca em 3 ao invés de 30, né? E vai construindo isso aos pouquinhos. Exato. Ó, a Ione até escreveu aqui, né? Ela colocou assim: o planejamento tem que ser viável, compatível com a nossa realidade. Se for muito fora da realidade, você acaba desistindo. Perfeita a tua Exatamente. fala, Ione. É isso mesmo. E aí eu quero pegar esse gancho com o que você acabou de dizer também, Shirley. A gente tem aquele tipo de pessoa, né? Aquele perfil de pessoa que é ali no 8 ou 80. Ou eu vou fazer academia todos os dias, eu vou, né, ser a pessoa que malha, vou ser super fitness, ou não dá pra mim. Não quero fazer nada, né? Ou eu vou fazer dieta e vou seguir tudo à risca que a Nutri me passou, ou eu prefiro nem começar. O grande problema da gente ficar nesses extremos é que a gente acaba não flexibilizando. E aí a tendência da gente desistir daquele novo hábito é muito grande. É por isso que a Ione colocou, é importante da gente ter consciência na hora de fazer o nosso planejamento. Né? Então o Everson colocou ali que ele tem essa dificuldade em relação ao planejamento, porque talvez esteja superestimando esse planejamento. Então, a tua rotina, Everson, ela não pode ser como a das outras pessoas. Talvez o teu trabalho, ele seja, né, como a Shirley disse, um dia tá aqui, outro dia tá lá, um dia tem horário para dormir, outro dia não tem horário para dormir. Então, assim, precisa entender o que é importante e o que você consegue encaixar dentro da tua realidade. Porque se a gente olha para o lado, se a gente olha para o Instagram, tá todo mundo lá, postando um prato Sim. bonito, Todo mundo postando que tá saudável, feliz. todo mundo indo para academia. E a gente começa a se cobrar de uma forma que foge da realidade. Então, muitas vezes, se você conseguir pelo menos colocar uma rotina para o teu sono, você já vai ter uma melhora muito grande em relação a hábito, em relação a funcionamento cognitivo. Então, outra palavrinha que eu quero adicionar aqui, né? Além da flexibilidade, é o perfeccionismo. O perfeccionismo ele é o grande vilão, né, para a gente conseguir implementar Sabotador. novos, para a gente conseguir implementar novos hábitos. Então, do mesmo jeito que eu tenho a pessoa que é extremista, eu tenho também o perfeccionista, né, que vai acabar ali se culpando muito quando ele fizer um deslize. E é uma culpa tão grande que ele fala: ah, quer saber? Eu já jantei errado ontem, eu já saí da dieta ontem, então hoje eu vou colocar o pé na jaca, eu vou continuar comendo aqui tudo errado, né? Que aí eu já saí mesmo da dieta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos e com essas emoções, pensando na implementação desses hábitos, tá? Ah, obrigada, gente, pelos elogios aí, pela participação de vocês. Estou gostando, tá fluindo super bem o papo. Tanto que já deu mais de 20 minutos que a gente está aqui conversando e eu nem senti. Que Verdade. bom. Você tocou em algo importante. A gente, na construção, na formação desses hábitos, a gente tem muitos perfis, a gente tem vários sabotadores ou crenças aí. Tem um mundo que dá para ficar o dia inteiro aqui, né, Carol? O Com certeza. perfeccionista, por exemplo, como ele pode identificar, né, que ele é um perfeccionista, que tem alguma coisa sabotando ali, que está dificultando a formação desse hábito? Eu acho que a partir desse relato que eu trouxe aqui, Shirley, né, que é o perfil do perfeccionista, quem é perfeccionista aqui que está nos assistindo já vai ter se identificado. Né? Então, muitas vezes a gente precisa lidar um pouquinho com esse sentimento e entender que a gente só vai se aperfeiçoar naquilo que a gente quer se aperfeiçoar se a gente cometer erros. Né? Então, assim, o que seria esses erros? Seriam os deslizes que a gente comete, né, quando a gente tenta implementar um novo hábito.
Então é se perdoar, é dizer, poxa, não consegui fazer o que a Shirley me passou hoje, né, dentro do nosso plano alimentar, mas amanhã eu vou tentar. E pronto, né? O erro aconteceu ontem, acabou, hoje é um novo dia, né? Vou tentar fazer aquilo que está dentro das minhas condições, né? Então, muitas vezes Uhum. o paciente ele já vem, né, com essa expectativa muito alta. E aí entra uma outra questão que também atrapalha nessa implementação da rotina, que é o imediatismo. Então tem Uhum. muita gente, né, que quer ter esse prazer de uma maneira muito rápida, que aí tem a ver com aquelas 3 etapas lá que eu comentei com vocês no início da live sobre a implementação de hábito, né? A recompensa ela vai vir, mas às vezes vai demorar um pouquinho para o teu cérebro identificar que aquilo ali é uma recompensa. Então, se eu como doce todo dia, eu vou ter a mesma recompensa comendo uma fruta, uma maçã? Difícil, né? Então, de repente eu posso começar a fazer essa troca aos poucos, né? Posso derreter ali um chocolate que é um chocolate mais saudável, colocar E uma associa com frutinha ali no açúcar. meio, Uhum. entende? Então Eu é consumo ir. todos os dias. Começa a fazer dia sim, dia não. E aí Perfeito. vai verificando também essa questão dos sentimentos. Será que eu tô realmente com vontade de comer esse doce? Primeiro, às vezes as pessoas comem e nem percebem que comeu. Porque tá tão no automático. Quando a gente traz o Exato. diário alimentar, que eu pergunto como é que é a rotina, que ela começa a perceber, ué, eu faço isso, e faço isso assim, 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 todos os dias. E quais são esses sentimentos que estão envolvidos, né? Com com esse hábito que eu estou executando. Exatamente. Então, infelizmente, como você colocou, a questão das redes sociais também traz muito isso, né? Da gente se comparar com o outro, ele dá conta, eu tenho que dar conta de fazer também. Essa competição com o outro, ao invés de ser uma competição com você mesmo. O que Sim, você dá conta? E aos exatamente. pouquinhos ir modificando. É o que você falou, seja bom, seja ruim, ele demorou para ser instalado. E ele vai levar um tempo para ser desinstalado, né? Para colocar uma nova programação. Exatamente. É exatamente esse termo que eu uso com os meus pacientes, Chile. Eu costumo dizer que a gente tem um software que a gente tem que ir atualizando, né? E você tem que escolher. Você vai fazer uma atualização que vai te beneficiar ou que vai te retardar dentro daquele processo ali que você está querendo, né, implementar. Então, eu acho que com essas informações pontuais que a gente trouxe, quem está aqui assistindo já vai conseguir aí pensar um pouquinho mais sobre a rotina, entender um pouquinho mais sobre o funcionamento. Mas, gente, se alguém tiver pergunta ou comentário, Tem se problema. fez sentido para vocês também, manda aqui pra gente que a gente vai respondendo. Tá fazendo sentido para vocês? Aproveitando, gente, eu tenho, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Porque eu sou uma pessoa, tipo Everson aí, eu quero fazer mil coisas na vida. Aí eu tenho um plano da Carol, ó, bonitinho. Tô cada dia mais. No começo eu conseguia me organizar, sentar o bumbum na cadeira e escrever. É um negócio difícil, porque você só quer fazer. Agora eu já aprendi, então tô conseguindo fazer rotinas. Mudança de canudo também tem hábitos para mudar, hábitos para ser construídos, tem. Todos nós temos pontos de melhoria e todos nós temos nossos pontos de fraqueza. Então, a gente olhar para isso, acolher isso, né, com tranquilidade, perceber o quanto aquilo está me prejudicando na minha saúde, na minha carreira, nos meus relacionamentos, o que, que eu posso fazer para melhorar. E ir paulatinamente, né, etapa por etapa, mas de verdade. Ah, o planejamento do que a gente vai fazer, igual vai fazer um casamento, primeiro não namora, depois noiva, aí prepara, vê a festa, vê o bolo, vê a decoração, vê quem vai ser os convidados, assim é com a gente também. Ah, eu vou fazer atividade física, qual é a academia, qual é o horário, que roupa que eu vou comer antes, vou comer depois, tem que pensar nas pequenas etapas, se só vou treinar. Aí depois, ó, não tenho tênis adequado, não sei o que eu vou comer, não sei o que eu vou comer na volta. Quanto tempo que eu vou levar para academia? Isso vai me atrapalhar no trabalho. Aí você começa também, né? A haver muitas dificuldades, então pensa um pouquinho nas soluções. O que, que eu posso fazer? Posso entrar na academia? Não, não dou conta. Vou fazer caminhada? Ok. Não posso fazer nada. Desce só segurança de escada em vez de pegar o elevador. Pequenas coisinhas. E isso vai te levando, quando você pensar que não, de repente você está correndo a maratona e não percebeu que você começou subindo e descendo a escada, É verdade. né? Exatamente. Então, o hábito vai se formando. Ó, a Rafa também já comprou o plano da Carol, é maravilhoso.
Só aí, Rafa, tem os planners também das papelarias, tá? Que seja um papel, uma folha branca. É, Segunda, gente, terça, quarta, vai quinta, pelo assim. sexta. Eu sou suspeita para falar porque assim, eu fiz esse planner com muito carinho, pensando em todas essas estratégias que eu comentei aqui com vocês hoje, né, do nosso funcionamento cerebral. Mas assim, não dá para comprar o planner agora. Tem muita gente que trava com isso, aliás, ele fala: "Ah, eu queria tanto aquele planner, nem vou começar então, porque eu não vou conseguir fazer". Ou então, se eu for para academia, eu tenho que ir lá e renovar o meu guarda-roupa, comprar um tênis, né, o melhor tênis, várias roupas de academia para depois começar. Ou então começou, vai lá e investe um monte em várias coisas. E não, gente, né? Tem que dar um passinho para trás e primeiro começar a implementar esses hábitos, né? E como a Shirley falou, essa questão da anotação ajuda muito. E ajuda no aspecto cognitivo também, porque enquanto você está ali escrevendo, você está fixando aquela memória. E você tem a oportunidade de repassar aquelas atividades, aquelas tarefas que você tem para fazer ao longo da semana, né? Então eu costumo dizer também que o planner, a agenda, normalmente funciona como se fosse a nossa segunda memória. Porque se a gente não tem o hábito de anotar, a gente tem que ficar lembrando daquele compromisso o tempo todo. E Aí a gente gasta gasta uma energia. energia nessa lembrança que a gente acaba dissipando e acaba daí não colocando ela em algo que seja realmente útil, né? E aí É, entra pode numa usar outra questão, post-it. É e uma aí entra ideia, numa né? outra questão Um que é esse excesso de informação que a gente estava falando ali do celular também. Mas que aí seria um tema para uma outra live, né? Que é a parte daí de desatenção, né? Que a gente não consegue prestar atenção nas coisas. Então, por isso que o papel é tão importante. A Ione até colocou, cada tarefa que faço, esqueço o celular, deixo longe e até desligo. Justamente para poder, que às vezes as pessoas falam, tô com memória ruim. E não é a memória, é justamente o que você falou, é porque ela não está atenta do que ela está fazendo. Será que eu peguei a chave? Será que eu desliguei a panela? Será que eu tranquei a porta? E aí fica, e aquilo ali fica na sua cabeça o dia inteiro. Você chega no final do dia, você está exausto, porque você não conseguiu anotar. Ou prestar atenção naquilo que você estava fazendo. Então é algo que você trouxe realmente muito importante. Fazer uma coisa de cada vez. Isso mesmo, Ione. Tá Os vendo mais algum comentários não estão comentário aí mais que tem? aparecendo aqui para mim. Parou no. Ué, É, não tá mais. parou em qual? Então vai Deixa eu vendo aí olhar. se chegou alguma pergunta. Vamos ver Tá, eu se vou olhar aparece. todo mundo aqui. Enquanto eu olho aqui, gente, vocês podem ir digitando, mandando. Pessoal dando um oi pra você, coraçãozinhos, estão gostando muito do tema. Que bom, a gente fica muito feliz. Então, assim, pra gente ir finalizando, que esse bate-papo aqui, a Carol já trabalhou o dia todo, eu também, vocês também. E até para deixar com gostinho, né, de convite, lógico, sempre que quiser, tá, Carol? Nossa Ai, casa vamos aqui, lá. nosso Instagram, nosso perfil, é para educar, conscientizar em diversos aspectos. Então, graças a Deus, assim, tem um networking legal, os médicos, outros nutris que eu chamo, que as pessoas pensam, né? Ah, porque é Nutri, eu trago outros nutris que estão estudando outras coisas para falar e complementar as diversas dores que eu vejo aqui. Então, aqui é o nosso cantinho como se você estivesse aqui, ó, tomando água, um chazinho com a Nutri, com a Carol, com os vários convidados. A Carol trabalha, como você colocou, né? Você faz um teste de personalidade, não faz, Carol? Sim. Uma das funções do neuropsicólogo é fazer a avaliação neuropsicológica, né? Que aí entra essa parte, será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho desatenção? Ou será que a minha memória que tá ruim? Ou será que eu tô ansioso? Então, toda a parte de testagem também eu faço, mas toda essa parte de testagem, Shirley, precisa ser presencial. Então, como vocês estão aqui em Brasília, eu posso até orientar, né? Posso até recomendar algumas pessoas para fazer, se for o caso, alguém tiver necessidade, mas precisa ser presencial. Mas, É isso que eu né, ia tem algumas perguntar, para outras. falar. Pode falar, desculpa. Você faz os atendimentos online também, faz? A Isso. Carol é de Curitiba, gente. Por isso que ela tem esse sotaque bonitinho, porque eu tenho muitos colegas do Sul. Gente, Que eu eu acho não lindo. percebo, mas todo mundo fala que tem, né? A gente nunca percebe. Característica, né? Muito bacana, cada um, né, com seu diferencial. Então, a Carol atende online, super ativa, uma graça. Ela faz dancinha no Instagram que eu não sei fazer ainda. Uma fofa. E assim, essa simpatia de pessoas aqui. Então, assim, a gente vai encerrando a nossa live, que eu tenho
tentado cumprir os meus combinados comigo mesmo, então são 30 minutos de live. Tô aprendendo, tá vendo, Carol? Porque Pode 9 crer. horas, começo a desligar para dormir às 10. Se vocês tiverem ficado ainda com alguma dúvida, que caso a gente não tenha respondido, pode mandar no direct da Carol ou mandar no meu direct também. Em outro momento, se for o caso, a gente traz, falando um pouco mais de cognitivo. Fiquem à vontade em poder mandar aqui pra gente, tá? Eu atendo aqui em Brasília, ela atende lá no Sul, mas nós duas atendemos online, então dá para chegar em vários lugares do mundo aí, né? Ó, linda, vocês duas são as lindas. Ah, obrigada! Obrigada, gente. A gente está aqui justamente por vocês, né? Para que a gente aprende muito mais do que a gente ensina, que a gente não está só como uma questão profissional, é de ser humano para ser humano, para que a gente possa contribuir para um mundo melhor. Cada um na sua especialidade, mas contribuindo para que vocês tenham a saúde plena. E saúde plena, para finalizar, Carol, eu gostaria que você finalizasse com uma mensagem, um Ah, encerramento aí eu com a queria gente. Eu queria, na verdade, agradecer muito o convite de novo, Shirley. Estou adorando essas lives que você está fazendo, trazendo vários profissionais, falando sobre vários temas, né, que são legais aqui. Então, acho que só agrega mesmo para todo mundo, né, que está te assistindo. E obrigada também por quem ficou, né, até agora aqui com a gente. Eu sei que esse horário a gente já começa, né, a ficar mais cansado, já trabalhou o dia inteiro. Então, agradecer quem entrou, quem mandou dúvida, pergunta. Eu fico muito feliz. E já sabe, né, nosso direct está aí disponível, tanto o meu quanto da Shirley. E a gente vai ter o maior Isso. prazer em responder, tirar dúvida de vocês. Então, obrigada de coração e ótima noite, viu? Obrigada. Então, gente, boa noite para vocês. Façam higiene do som, né? Vai começando a desligar as luzes, celulares. Então, um chazinho para acalmar. E a gente se vê, então, na nossa próxima live, semana que vem, com a doutora Marcela, endocrinologista. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. E aí, Ah, ampliar essa questão de emagrecimento. Espero vocês quinta-feira que vem. Beijo da noite, abraços. Carol, bom descanso e muito obrigada mais uma obrigada. vez. Um Obrigada. abraço, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.